Ao trocar a titularidade de um imóvel, há custos de cartório, custos de transferência de titularidade, os famosos custos cartoriais, além dos impostos. É, meu amigo, não tá fácil. Quando você vai movimentar um imóvel, tem muitos custos ocultos naquela transação e estamos estudando a série de custos que incidem sobre imóveis. Aqui é o canal Mob BR, eu sou Thiago Giordani, corretor de imóveis. Esse canal é um ponto de encontro para pessoas iniciantes que estão ali estudando o curso de técnico em transações imobiliárias, iniciando no mercado de corretagem de imóveis, corretores novatos. Mas, se porventura você caiu aqui querendo entender como funciona esses custos de cartório e transferência ao comprar ou vender um imóvel, fica conosco até o fim desta aula. Nós estamos numa série, como eu já informei aqui, já passamos aí no nosso canal por aulas sobre o IPTU, sobre o ITBI, ITCMD, é sigla para todo lado, meu amigo. Custos ocultos na compra do imóvel e, se porventura você apurar algum lucro no meio disso tudo, também tem um imposto sobre o ganho de capital. As aulas anteriores vimos sobre o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o laudêmio e o foro, que é o equivalente ao ITBI e ao IPTU em imóveis que têm direito de domínio sobre ele. Também, neste momento, vamos estudar as custas e transferências de cartório e a aula a seguir será sobre hold imobiliária. Os custos de cartório e transferência, o que são esses custos? Na compra de um imóvel, além do valor negociado, existem custos obrigatórios para formalizar a transferência. Sem esses custos, o imóvel não é transferido legalmente. O carimbo, tem que ter o carimbo, e o carimbo custa caro para poder ser realizada aí a transferência do imóvel. Então, quais as etapas de transferência? Vamos relembrar aqui. A regularização do imóvel ocorre em duas etapas principais: a escritura pública e o registro em cartório. A escritura vai formalizar o negócio e o registro vai transferir a propriedade. E os dois não são a mesma coisa, são eventos independentes. A escritura pública é feita no cartório de notas da sua cidade, da sua região aí, aonde está sendo feita a negociação. Ela representa o acordo entre as partes e contém dados do comprador e vendedor, ou seja, o contrato de compra e venda, valor do imóvel, forma de pagamento. Só lembrando que temos à disposição aqui download gratuito dos modelos de contrato de locação, de compra e venda, de ficha de visita. Basta clicar, escolher o modelo, pôr o seu dado aqui e fazer o download. Voltando para a aula, então, feita ali a negociação, você pega o contrato e registra no cartório de notas da região aí da sua cidade. Sem escritura, não há formalização jurídica da venda. Então, aqui é a questão jurídica do negócio. Você faz isso como a primeira etapa. A etapa a seguir, você vai registrar isso. Você vai fazer o registro que é realizado no cartório de registro de imóveis. É outro cartório, novamente, da região aonde, em geral, o imóvel já estava registrado. E você vai ali fazer uma atualização no registro. É ele que efetivamente transfere a propriedade. Sem registro, o imóvel não é seu, você não pode vender com segurança, não tem proteção jurídica plena. Então, essa é a etapa, digamos assim, mais correta dentro do ambiente de negócios, um pouco distante do contrato de compra e venda, é o famoso contrato de gaveta que também existe no mercado imobiliário. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão, já tivemos uma aula sobre isso e vimos que o laudêmio é o equivalente a ele em imóveis foreiros. Além do que, quando é cobrado o ITBI, se o imóvel for foreiro, vai ser também cobrado o laudêmio. O ITBI é obrigatório na compra de vendas de imóveis. Ele é um imposto municipal pago pelo comprador, em regra, mas isso pode ser negociado, e a base de cálculo é o valor da transação ou o valor venal do imóvel. Sem o pagamento do ITBI, não é possível registrar o imóvel, e vimos na aula anterior que imóveis onde incide o laudêmio também, sem o pagamento dele, não vai ser possível registrar o imóvel, tá? Custos envolvidos. Na prática, a transferência envolve ITBI, escritura, registros e certidões. Tudo isso aí vai ter uma taxinha, tudo vai ter uma coisa para poder pagar. Obviamente, os impostos são mais expressivos dentro da transação, né. Então, se for pagar aí
3% de ITBI em cima de uma negociação de R$ 1.000.000 é R$ 30.000 de imposto. É relevante esse custo. Esses custos vão variar conforme o valor do imóvel e o município. Então, corretor, você porventura que não seja corretor, mas que está fazendo negociação ali na sua região, você tem que saber qual é a alíquota da sua região. O percentual aproximado, os custos totais geralmente ficam entre 4 a 8% do valor do imóvel, podendo variar conforme a cidade, valor do imóvel e tipo de negociação. Então essas taxas cartoriais, esses, carimbos podem custar de 4 a 8% da negociação do imóvel. Então voltando para o imóvel de 1.000.000, pode custar de 40 a R$ 80.000 apenas o registro. Fica atento com isso aí, tá. Caso com custos adicionais aí. Algumas situações aumentam o custo. Imóveis como Laudêmio, que vimos na aula anterior, imóveis financiados, vai pagar juros, vai pagar taxas para o banco, IOF e tudo mais. Regularizações pendentes. Então, lembrando sempre, é quase um mantra aqui, a responsabilidade do imóvel fica no imóvel. Problemas, ônus, impostos, multas, qualquer coisa contra o imóvel, fica no imóvel. Se você comprou, não fica com o dono anterior, é com você, o assunto agora. Então, você está intermediando essa negociação, corretor, não passe problema adiante, ou não passe sem informar a pessoa, tá certo? Lembrando também que tem a questões de inventário e partilha, tá? Estou pensando em fazer aula específica sobre inventário e partilha, tá? Cada caso exige análise específica, tá bom? Erros comuns, não considerar os custos na compra, aí vai lá, ah, tem o ITBI, no exemplo aqui, já poderia custar 30.000, aí tem as taxas do registro que já pode custar mais 40.000, num imóvel de 1.000.000 já sobrou 930.000. E esses 70.000, quem que vai bancar? Vai tirar da sua comissão, corretor? Que inclusive vai ter que ser debitada desse 1.000.000. E aí, como é que vai fazer? O dono do imóvel vai ver um negócio de 1.000.000, mas vai receber lá 800 e mixaria? Ele vai aceitar? Tá vendo como é que é difícil? Tem que negociar isso antes de anunciar o imóvel, porque na hora que fazer a venda, ou negociar durante a negociação, mas antes de assinar o contrato, para que todo mundo fique satisfeito, tá? Achar que a escritura já garante a propriedade, lembrando, uma coisa é o registro do contrato de compra e venda no cartório de notas, outra coisa é o registro no cartório de imóveis, são 2 eventos diferentes. Ignorar o registro é um erro comum também, às vezes só faz o registro do contrato de compra e venda, mas não faz o registro no cartório de imóveis. Aí o que que acontece? O cara separa da mulher, a mulher vai lá, entra na justiça e bloqueia todos os bens dele, tá certo? E aí você não tirou o registro e toma lá um bloqueio no seu imóvel. E vai ter que explicar para o juiz que aquela compra já foi feita e tudo. Aí pode ser questionada a legalidade da compra, aí podem querer saber onde foi parar a metade do dinheiro que o cara já consumiu, tá entendendo? É importante esses eventos, né. E não verificar pendências do imóvel, não ver se tem taxas atrasadas, IPTU, se tem multas ambientais, coisas do tipo, tá. Esses erros podem travar e inviabilizar a negociação. A aplicação prática da aula de hoje, esses custos impactam diretamente na negociação, fica atento. Entrada necessária, viabilidade do negócio, margem de lucro, velocidade da revenda, tudo isso vai movimentar esse tema aqui, tá. Então você tem que saber, não adianta só falar assim, ir lá precificar o imóvel e não saber quanto que vai custar as taxas cartoriais na sua região, porque também tem esse ponto. Cada região, não adianta só ficar pesquisando na internet, o ideal é ir in loco e criar até um network com o pessoal do cartório, tanto de notas quanto de registro de imóveis, porque essas pessoas vão lidar com o seu trabalho no dia a dia. São elas que podem ser mais morosas ou mais céleres no seu procedimento ali de registro, tá certo? Por isso que uns conseguem mais rápido, outros não conseguem até, tá certo? Pense bem nisso aí. Quem entende esses valores negocia melhor, tá bom? Regra de ouro, o imóvel só é seu depois do registro. A escritura é um passo importante, mas não transfere a propriedade. Fica aí a dica. Essa aula aqui importantíssima, custos de cartório de transferência. Lembrando que tem custos ocultos também, que está lá numa outra aula específica, e te aguardo na próxima aula.